quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem, nós estamos chegando a mais um final de ano, a mais uma data festiva, onde muitos comemoram, o Natal. E eu quero falar justamente sobre isso, sobre o Natal, sobre o verdadeiro significado do Natal. E para isso eu quero usar o texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 ao 21, que diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui já está o verdadeiro significado do Natal. Porque ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê? Porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Bem, este texto relata um dos acontecimentos mais marcantes que já ocorreu na face da Terra. Esse fato, ele mudou a história da humanidade, para você ter ideia. Antes de Cristo, depois de Cristo. Olha, sem dúvida, Jesus nasceu e foi a pessoa mais importante que nasceu na face da Terra. Ele foi profetizado várias vezes no seu nascimento. Isaías profetizou, Miqueias, vários outros homens de Deus, profetas, profetizaram sobre a vinda de Jesus. O Isaías 9, versículo 6, tem um texto que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aqui está falando de Jesus Cristo, que nasceria depois de 700 e poucos anos depois dessa profecia aqui. Olha, no dia do nascimento de Jesus, um anjo desceu do céu e apareceu até os pastores ao redor de Belém e garantiu-lhes que o Cristo havia nascido. Lucas 2,11 diz assim: Na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, o nascimento de Jesus, ele ensina-nos muita lição, note que Jesus, ele deixou a glória e ele veio a esse mundo e nasceu não num berço de ouro, mas ele nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, num lugar de animais. Qual é o verdadeiro significado do Natal? Eu estou falando de Jesus, mas para analisar. Será que o verdadeiro significado do Natal é Papai Noel? Às vezes a gente vê muita propaganda, a mídia fala muito de Papai Noel, até parece que nós comemoramos mais o aniversário do Papai Noel do que o aniversário de Jesus. Apesar que, nós sabemos, a maioria dos cristãos sabe, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós não sabemos o dia. Mas o fato de Jesus ter nascido é razão de sobra para nós comemorarmos a vinda dele ao mundo. Então, Jesus, ele vem a esse mundo, então nós não podemos deixar com que Papai Noel ofusque isso. Olha, eu louvo a Deus por muitas igrejas que fazem cantatas, que realmente, celebram o Natal de uma maneira, correta. Apesar de não, igual eu disse, eu não vou entrar aqui na questão comercial, não vou entrar aqui na questão do paganismo que houve, não vou entrar
nessa questão do porquê, sabe, não foi no dia 25 de dezembro, não vou fazer isso. Vou falar de algumas coisas e vou apontar para Jesus. Então, o que mais? Eu achava que Natal antes, gostava que chegava essa época por causa de comida farta, muita bebida, sabe? Isso é ilusão. Eu vi outra coisa que eu achava bacana e sempre achei, são as luzes enfeitadas, as cidades enfeitadas, as casas, sabe, cheias de luz. Mas uma coisa que me deixa, sabe, chateado, é saber que muitas vezes uma casa iluminada por fora está em densas trevas por dentro. Marido que não conversa com a esposa, pais que não conversam com os filhos, idosos que são rejeitados dentro da própria casa. Então, há muita luz, mas há muita treva. Há muita treva. Jesus é a verdadeira luz. João 8,12, o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então o Natal é a luz do céu invadindo a escuridão da terra. O verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus. Mas por que Jesus nasceu? Qual o motivo? Porque Deus se fez homem. O texto que lemos no começo responde: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus, ele nasceu do gênero humano para ser um fiel representante do homem. Pela desobediência de um só homem entrou o pecado no mundo, Adão. Mas pela obediência de um só homem, muitos serão justificados. Jesus Cristo, segundo Adão. Em Cristo, e porque ele nasceu, nasceram todas as chances de viver uma vida verdadeira. Cristo é a verdadeira vida. Jesus não nasceu para ser mais um sábio. Ele não veio à Terra para ser simplesmente um mestre. Ele não nasceu para ser um revolucionário, um fundador de uma nova religião, ou alguém que veio tão somente para nos dar exemplos. Não! Jesus veio para nos perdoar, para perdoar os pecados e salvar os pecadores. Romanos 3,23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos. O único que nasceu sem pecado na face da terra foi Jesus Cristo, porque ele foi gerado no ventre de Maria e nasceu sem o pecado original. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Para ser salvo, primeiro precisa ser pecador. Sim, e precisa reconhecer que é um pecador. Uma coisa que muitas vezes é difícil para as pessoas reconhecerem os seus erros. Jesus, ele veio para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15 diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo. Para quê? Para salvar os pecadores, disse o apóstolo Paulo. Jesus, ele não veio para condenar o homem, não. Ele veio para salvar o homem. E eu costumo dizer que nós não temos dois caminhos, nós não temos duas escolhas. Não, é uma escolha só. Por quê, Paulo? Note, atente-se para esse versículo, que diz assim, ó. Vou começar lá no 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então note que para ser condenado é só não crer, é só ficar do jeito que está. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Para analisar. Então, mas por que o homem está condenado? Por causa da sua desobediência, por causa dos seus pecados. E aí nós íamos ter que voltar lá no Éden para falar do pecado.
Mas olha, não há um justo. Romanos 3,10 diz que não há um justo sequer. Não tem. Então, Jesus nasceu para assumir o nosso lugar na cruz. Jesus assume a nossa culpa. Jesus entrega a sua vida para nos livrar. Deus condena o seu próprio Filho no nosso lugar. Deus despeja a sua ira em Jesus na cruz. Olha a gravidade do nosso pecado. Tem muita gente que olha para a cruz e fala assim, olha o grande amor de Deus. Amém. Nós vemos como Deus nos ama pela cruz. Mas olha o que o nosso pecado fez com Jesus. Nós merecíamos condenação. Mas a cruz, olha só, a cruz foi um ato de misericórdia de Deus. Deus na cruz tratou Jesus como nós merecíamos. Para que nós hoje em Cristo podemos ser tratados por Deus como só Jesus merece. Deus não inocenta o pecador, mas Ele pune Jesus no lugar do pecador. O que mais? Se Jesus veio para salvar você, a pergunta que eu faço é, você está salvo? O maior presente que você pode receber nesse final de ano é Cristo. Olha, se você é um pecador, mas deseja ser salvo, você precisa, reconhecer que é um pecador. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa crer que Jesus veio a esse mundo e Ele morreu e ressuscitou para a sua salvação. Você precisa render a sua vida a Cristo e recebê-lo como único e suficiente Salvador da tua vida. Deus enviou Jesus. É um presente de Deus, é um dom de Deus para salvar pecadores. Se você deseja ser salvo, corra para os braços de Jesus. Entre no seu quarto, dobre o seu joelho, clame ao Senhor, peça misericórdia para Ele, Peça que Ele te aceite, que Ele te transforme, que Ele perdoe realmente os seus pecados. E você então terá vida abundante, vida eterna. E eu desejo a você, um Natal com Cristo. Que Cristo seja o centro da celebração. Que Cristo realmente seja o alvo de toda a festividade. Que Cristo te alcance com a sua graça, como família, você reunido com a sua família. Que Deus abençoe esse Natal, de tal maneira que você seja invadido pela graça do Senhor. E eu agradeço no nome que é sobre todo nome, no nome santo de Jesus. Amém.